Como é que uma cidade consegue transformar o colapso total da sua mobilidade, bem no meio da maior festa de rua do planeta, em um modelo global de planejamento urbano? Bom, é essa história que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar em como Salvador reinventou o jeito que milhões de pessoas se movem durante o seu famoso carnaval. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, é só olhar para essa imagem. Isso é o que os especialistas chamam de mobilidade crítica. É aquele momento em que a cidade é levada ao seu limite máximo, sabe? Ao ponto de ruptura. E o Carnaval de Salvador, ano após ano, empurrava a cidade justamente para essa beira do abismo. E essas foram as palavras exatas do planejador de mobilidade urbana Fabrício Müller para descrever a situação em 2013. Naquele ano, a infraestrutura da cidade não só falhou, ela implodiu. Ok, então vamos entender isso a fundo. O que exatamente deu tão errado no Carnaval de 2013? A análise daquele ano mostra 4 falhas que foram fatais. Primeiro, o trânsito era uma bagunça completa, sem barreiras, sem nenhum tipo de planejamento. Segundo, o transporte público simplesmente parou, colapsou. Terceiro, o acesso aos circuitos da festa era totalmente livre, ou seja, um convite aberto para o caos. E, talvez o mais grave de tudo, existia um vácuo de inteligência. Ninguém estava no comando, não tinha dados, não tinha um plano estratégico para orquestrar aquela operação toda. E aqui tem um conceito interessante, o tal do grande vagão. Imagina só, a frota inteira de ônibus da cidade ficava presa num congestionamento gigantesco que se estendia por quilômetros. O resultado? As pessoas tinham que abandonar os ônibus e andar, às vezes por horas, para conseguir chegar ou sair da festa. E o impacto disso nas pessoas era devastador. Com o sistema de transporte parando de funcionar às 2 da manhã, milhares de foliões ficavam simplesmente ilhados, sem ter como voltar para casa. A realidade para muita gente era dormir na rua, nos pontos de ônibus, até o dia clarear. O desastre de 2013 foi um ponto de virada. Não tinha como continuar daquele jeito. A nova liderança da cidade se viu diante de uma decisão crítica, que ia mudar o futuro do evento para sempre. A equipe percebeu que fazer pequenos ajustes não ia adiantar nada. O problema não era um detalhe, era o sistema inteiro. A única saída era, de fato, reconstruir toda a estratégia de mobilidade do zero. E a resposta foi impressionantemente rápida. A primeira reunião para planejar o Carnaval de 2014 aconteceu na quarta-feira de cinzas de 2013, ou seja, no dia seguinte ao fim do evento caótico. E eles aproveitaram as lições que já tinham aprendido sediando a Copa do Mundo para acelerar todo esse processo. Certo! Então vamos ver como essa reconstrução aconteceu, que tipo de soluções transformadoras e até ousadas foram colocadas em prática. Esse comparativo aqui dá uma boa noção do tamanho da revolução. Onde o transporte parava no meio da noite, passou a funcionar 24 horas. Onde não havia controle de acesso, foram criadas zonas restritas gigantescas. E aquele caos do estacionamento foi combatido com proibições bem severas e a criação de áreas para estacionar longe dali, conectadas por ônibus exclusivos. Era literalmente uma nova forma de pensar a cidade. E o ponto central aqui é este número, 35 mil. Essa é a quantidade de residências que foram mapeadas para as novas zonas de acesso restrito. Isso criou a maior área desse tipo para um único evento no mundo inteiro, maior do que qualquer Olimpíada ou Copa do Mundo já feita. E o sistema de controle também foi evoluindo, claro. Começou com umas credenciais de papel, depois passou para aquelas tags de pedágio, sabe? E hoje utiliza um sistema de radar totalmente automatizado. Os carros dos moradores são colocados numa whitelist, uma lista de permissão, e o sistema lê as placas automaticamente. Isso torna o processo muito mais eficiente e à prova de falhas. Mas olha que curioso. O primeiro grande teste do novo sistema não foi o Carnaval. Foi a Copa do Mundo da FIFA, que teve Salvador como uma das sedes. A pressão era gigantesca. O mundo todo estava de olho. Será que aquele plano, que nasceu do caos, ia mesmo funcionar sobre os holofotes de um evento global? E essa história é muito boa porque humaniza a tensão daquele dia. O próprio prefeito estava tão preocupado que apostou com Fabrício Müller. Então era mais do que uma simples operação. Era uma questão de orgulho e de confiança naquele novo modelo. E o resultado foi um sucesso absoluto. Todos os 50 mil torcedores chegaram no estádio sem nenhum problema, provando que o plano funcionava. E sim, o planejador levou a garrafa de vinho. Acontece que nenhum plano, por melhor que seja, é a prova de imprevistos. No primeiro dia do Carnaval de 2023,
Uma cratera enorme se abriu numa das principais vias de acesso, chegou a engolir um carro e ameaçou paralisar a operação inteira de novo. Mas é aqui que a gente vê a força do planejamento. A equipe já tinha planos de contingência prontos. Então, a crise, apesar de grave, foi gerenciada. E no dia seguinte, a operação já estava de volta ao normal. Isso mostrou a resiliência e a capacidade de adaptação do novo sistema. E então, o que a gente pode aprender com essa transformação incrível de Salvador? Que lições qualquer cidade do mundo pode tirar disso tudo? As lições que ficam são universais. A primeira, planejamento proativo não é uma opção, é a base de tudo. A segunda é que nenhuma secretaria trabalha sozinha, a integração é fundamental. A comunicação com o público precisa ser constante, clara, as soluções não podem ser só copiadas e coladas, elas precisam ser adaptadas para a infraestrutura de cada lugar. E talvez o mais importante, é preciso ter a humildade de aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. E a gente termina com essa reflexão do Fabrício Müller. A maior lição do Carnaval de Salvador talvez seja essa. O sucesso não está em criar um plano perfeito, e sim em construir um sistema vivo. Um sistema que aprende, que evolui e que se adapta o tempo todo. Porque o caos, ele sempre encontra um jeito novo de aparecer. A questão é, a cidade vai estar pronta para domar ele de novo?